Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nos narra a aparição de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús é um Evangelho que recorda a estrutura da Santa Missa. Primeira parte, a liturgia da palavra. Jesus ia explicando as Escrituras no caminho. A segunda parte, ao partir o pão, eles reconheceram Jesus, é a Eucaristia. Isso nos dá então a ocasião de nós meditarmos a respeito do ensinamento que o Concílio de Trento colocou com toda a clareza, que existem 3 formas de comunhão. Existem pessoas que fazem a comunhão espiritual, existem pessoas que fazem a comunhão só sacramental, e existem pessoas que fazem a comunhão espiritual e sacramental. Explico. Quando uma pessoa está em estado de graça, quer dizer o seguinte, ela está com o organismo espiritual íntegro, ela não está em pecado mortal. Então, esta pessoa, ao meditar a palavra de Deus, ao refletir sobre as Sagradas Escrituras, ou um livro de oração, como a imitação de Cristo, você é capaz de, através da oração, entrar em comunhão espiritual com Jesus ressuscitado. Isso que os discípulos de Emaús experimentaram no caminho. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Isso é uma refeição espiritual que acontece sem o sacramento, mas é uma verdadeira comunhão. Não é? As pessoas, quando a gente fala de comunhão espiritual, as pessoas às vezes confundem isso com aquela praticazinha devocional que você pode durante o dia, não é? Imaginar que você está recebendo a comunhão. Tá, tudo bem, uma pessoa pode entrar em comunhão espiritual verdadeira através dessa prática, mas geralmente não é assim que acontece. Geralmente a comunhão espiritual, a refeição espiritual, ela acontece quando a pessoa, em oração, recolhida, dá aquele clique, que você vê uma verdade, ou seja, é sinal de que o ressuscitado iluminou a sua inteligência e convidou o seu coração a amar. Você reconhece isso. Quando você, na oração, de repente, uma verdade brilha dentro de você e você diz, nossa, que belo. E você sente que tem ali um convite ao seu coração para amar. Então, quando o toque da graça do ressuscitado ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade para amar, ali aconteceu uma refeição espiritual. Às vezes essa refeição é leve, às vezes ela é substanciosa. Depende um pouco da profundidade do ato de fé que você faz. É esta forma através da qual nós podemos entrar em comunhão com Jesus na primeira parte da missa. Nós podemos fazer uma refeição espiritual na mesa da palavra. O problema é que isso nem sempre acontece, porque depende muito da disposição interior da pessoa. Se a pessoa está muito distraída, está preocupada
com as contas que vai pagar durante o dia, está dispersa, está agitada com as coisas que estão acontecendo na sua família, etc, etc. Jesus fala no caminho, mas o coração não arde coisa nenhuma, porque a pessoa está voando. Seja como for, para que haja verdadeira comunhão espiritual, é necessário estar em estado de graça. Senão o negócio não funciona, ou não funciona plenamente. Segundo tipo de comunhão, a comunhão meramente sacramental. A comunhão meramente sacramental é feita pelos ímpios. Uma pessoa em pecado mortal que vem receber a sagrada comunhão na missa, é a segunda parte do Evangelho, Jesus parte o pão. Quem vem em pecado mortal receber a comunhão, só comunga sacramentalmente, não acontece a comunhão espiritual. Recebeu o sacramento, mas não entrou em verdadeira comunhão com Jesus. A gente diz de comunhão sacramental porque, claro, Jesus está lá, de verdade. Mas Jesus passa pela pessoa como a água que passa pelo cano, mas o cano continua seco, não absorveu nada. Como a água que lava uma pedra, mas não entrou na pedra. Não há verdadeira comunhão. É comunhão porque Jesus está lá. Mas a pessoa não entrou em comunhão com Ele por culpa dela, porque ela não está em estado de graça. Mas existem então aqueles, diz o Concílio de Trento, que entram em comunhão espiritual e sacramental. São as pessoas que, estando em estado de graça, recebem a comunhão sacramental. Aí sim. Aí, vejam, nós entramos em comunhão de forma mais fácil. Por quê? Porque temos uma garantia física da presença de Jesus através do sacramento da presença real, física de Cristo, debaixo da aparência de pão, debaixo da aparência de vinho. E então, se a pessoa está em estado de graça, ela recebe a comunhão, e se ela ficar realmente recolhida e amar Jesus, que ela recebeu em comunhão, então acontece uma comunhão espiritual e sacramental. Ali pode haver uma refeição espiritual. Vejam, novamente eu digo, pode haver, porque também depende de suas disposições interiores. Se você recebe a comunhão distraído, se você recebe a comunhão e o padre tem que dizer, ide em paz e o Senhor vos alcance, porque você vira as costas e já vai embora com Jesus no seu estômago, sem fé, vira as costas e senta no banco e vai ver se tem alguma mensagem no WhatsApp. De fato, a refeição espiritual vai ser muito pobre, vai ser muito limitada. Nesse sentido, tem gente que comunga e ao invés de sair mais forte espiritualmente, sai mais fraco. Por quê? Porque comunga e não realiza um ato de fé. Comunga e não se dá
conta de que é o Senhor. Os discípulos de Emaús dizem: reconhecemos o Senhor no partir do pão. Mas vem a pergunta para nós: nós reconhecemos o Senhor? Nós, de fato, ao comungarmos, dizemos: é o Senhor? É o próprio Deus que se fez homem e vem me tocar fisicamente? Vejam, não é necessário que, para comungar com fé, para comungar de forma adequada, não é necessário que você sinta nada na hora da comunhão. O padre diz o corpo de Cristo e você não recebe um choque físico. Não. O alimento espiritual que você recebe, se você comungou com fé, dizendo: Jesus, eu não estou sentindo nada, mas eu creio que vós estáis aqui e eu quero vos amar, dai-me a graça, eu vejo que eu não sou capaz de vos amar, ajudai-me, Senhor. Se você comunga com essas disposições, você notará na sua vida um toque suave da graça. Você notará que você vai ter mais força para amar, você vai ter mais força para se doar e se entregar. É como quando você toma um alimento, um suplemento, você sente que você tem mais força, você sente que você se alimentou. Você pula o café da manhã, lá pelas tantas, lá pelas 10 da manhã, você começa a sentir uma fraqueza. Você vai pegar um peso, você sente que você está fraco. Quer dizer, a força do seu café da manhã, você nota lá pelas 10 da manhã. Ou não nota. Mas a força da comunhão, ela deve acontecer no dia a dia, durante o dia, porque se você está comungando direito, sua vida está mudando, gradualmente, lentamente, você está ficando mais disposto para amar Jesus e se entregar Jesus concretamente nos irmãos, nas irmãs. A dificuldade de quem comunga todos os dias, mas comunga sem as disposições interiores, é exatamente no fato de que o Senhor passa e às vezes as pessoas não recebem a graça que poderiam ter recebido, porque não têm essa disposição interior, ou porque não estão em estado de graça, aí a comunhão é só sacramental, ou porque comungam sem fé, e aí o alimento depende um pouco do grau de fé que você tem ao receber a comunhão, ou porque comungam sem amor, e aí de fato a profundidade da refeição está no fruto de amor que nós temos ao receber Jesus. Então Jesus caminha conosco como caminha com os discípulos de Emaús. Na prática, eu falei de 3 formas de comunhão, mas comunhão verdadeira mesmo é só aquela espiritual ou então espiritual e sacramental. A outra, que é só sacramental, não é verdadeira comunhão. Então, nós sabemos que nós podemos receber a comunhão espiritual várias vezes por dia, se nós nos dispomos a um ato de fé que ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. Mas isso daí depende muito da pessoa. Ou podemos fazer essa comunhão sacramental e espiritual, aí Jesus democratiza a coisa com mais facilidade, mais abundância, porque é certo que Ele toca você através do sacramento, mas para você realmente fazer uso desta graça que está sendo oferecida, é necessário dispor seu coração com fé e com amor.
você notará a diferença no dia a dia.